E vai Corinthians, está começando mais um Logancast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. E bem, dessa vez voltou só comigo aqui, Vitor Toneto, o criador da página, né, do podcast do Wolverine Cult corintiano. Voltando para o modelo mais clássico, mais fechadinho. Né, o último, eu deixo até de sugestão, que foi sobre psicose e o Corinthians atual, que ficou muito bom, quem quiser ouvir. Mas dessa vez vai ser eu aqui sozinho comentando sobre novamente a situação atual do Corinthians, mas voltando para o passado, porque, bem, ainda não sabe se vai se confirmar as contratações de Renato Augusto, Roger Guedes e outras especulações. Até agora só o Juliano foi fechado nessa janela de transferência. Mas tinham especulado se o Corinthians trouxesse todos esses jogadores falados, seria a melhor janela de contratação do Corinthians? Fica a dúvida. E bem, no mesmo dia responderam não, porque o Corinthians já teve outras marcantes. Em 2005 chegou Carlos Alberto Tevez no mesmo dia. 2013, Pato, infelizmente não deu certo, o Renato Augusto chegaram juntos e ainda em seguida o Gil, zagueiro que está até hoje. E, né, 2009 a gente teve Ronaldo, 2010, Roberto Carlos, Danilo, o Tcheco, que infelizmente não deu certo, e Ralf, sabe? Foram janelas bem fortes, mas nenhuma se compara à janela de transferência de 1998, que é a que vai ser comentada neste podcast, e como podem ver aí, seria a janela de transferência do Corinthians de 98 e 99, o poderoso chefão do Corinthians, o elenco recheado assim. Deu pra entender? Vou tentar bolar um título melhor. Seria a janela de transferências 9899, um elenco melhor que o Poderoso Chefão 2. Bem, quem acompanha Chico Barney, o comentarista de Big Brother, de séries da Marvel e de tudo que é importante no planeta, o grande Chico Barney, né? Eu deixo aqui minha homenagem, eu adoro o conteúdo dele, ele é engraçado pra caramba. Ele sempre fala todo ano que vai ter uma especulação, ó, tá anunciando o elenco do Big Brother e fala, ó, é um elenco melhor que Poderoso Chefão 2. Porque vamos ler, vou até ler aqui o elenco de Poderoso Chefão 2 pra vocês terem uma ideia. Bem, no primeiro a gente teve Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Tyler Shire, Robert Kahn, como que eu esqueci o nome do ator que fez o Tom Hagen? James Caan, na verdade. E bem, nossa, esqueci mesmo. E aí no segundo filme é basicamente o mesmo elenco, né? O John Cazale que faz o Fredo, né? Mas com a adição de Robert De Niro no lugar de Vito Corleone, né? Substituindo o Marlon Brando, ele faz a versão jovem de Vito Corleone. E é facilmente o melhor elenco de todos os tempos. Talvez o irlandês, o Scorsese. Pantera Negra também, baita elenco, mas é difícil bater esse aqui. Porque é Al Pacino e Robert De Niro jovens juntos, sabe? É um negócio impressionante. Tem outros elencos fantásticos do cinema, né? Como por exemplo 11 Homens, um Segredos, que colocou o George Clooney e o Brad Pitt, né? A própria série Pequenos Espiões tem um elenco formidável. Tem o 3, Pequenos Espiões 3, ó. Vou pegar aqui pra vocês ler. O Pequenos Espiões 3 é a MSI do Corinthians em 2005, trazendo todo mundo. Porque vocês vão ver o elenco desse filme. Ó, as crianças, né, Alex Vega e o Daryl Sabara, que infelizmente acabaram sumindo, mas eu gostava muito deles, do criança. O vilão é ninguém menos que Sylvester Stallone. O vovô é o Ricardo Montalban, pra quem não conhece, ele fazia Star Trek, Ilha da Fantasia, era um baita ator foda da época. Tem Salma Hayek fazendo uma espiã, Antônio Bandeiras sendo o pai das crianças, a Carla Gugino sendo a mãe. Ainda tem o George Clooney sendo presidente, o Dani Trejo sendo Machete, sabe? A Selena Gomez, ela era uma das crianças, Alan Cumming fazendo o vilão do primeiro filme, ele retorna aqui. Tem o Steve Buscemi no filme, Bill Paxton, o Elijah Wood, saca? Eu acho que talvez o melhor elenco nem seja Poderoso Chefão 2, seja Pequenos Espiões 3. Fica a dica aqui. No 4 ainda entra, né, a menina que fazia a Mulher Invisível no Quarteto Fantástico Antigo e o Jeff de Community, né?
Então, Pequenos Espiões do Robert Rodrigues é a melhor franquia da história do cinema, infelizmente ele não é valorizada, né? Mas vamos voltar, eu tô falando de cinema, esquece o cinema e vamos focar no Corinthians agora. Como eu comentei, né, teve 2005, 2013, 2010, foram grandes anos de contratações do Corinthians, né? 1985, pouco se falam, né, também teve grandes contratações. 1993, o Rivaldo e mais um monte de jogador foi apresentado junto ali. Mas por que 1998? Para vocês terem ideia, 1998 e 99, depois vai chegar Dida e Luizão. Mas no mesmo dia, em 1998, o Corinthians apresentou Vampeta, Gamarra e Marcelinho Carioca. Para você ter ideia de como foi grande isso aqui. Vamos lá, o Corinthians contrata o Vampeta do PSV da Holanda. Ele tinha feito um certo sucesso no Vitória, né, em 93, foi pro Fluminense, e aí ele vai pro PSV da Holanda, retorna pro Brasil, não era um grande jogador craque, mas era um ótimo volante, tanto é que veio pra Copa do Mundo e tudo mais. Gamarra, que no mesmo ano, o Gamarra veio do Internacional, né, o zagueiro paraguaio, no mesmo ano, em 1998, ele seria o melhor zagueiro do mundo na Copa do Mundo de 98. Ele ia parar a França campeã do mundo, que só ia conseguir eliminar o Paraguai na prorrogação, com o gol de ouro. Ou seja, no auge da carreira, o Gamarra que passou quase a temporada inteira sem fazer uma falta, sabe? Porque ele jogava muito, era um jogador classudo, um grande craque. E Marcelinho Carioca, né, que dispensa apresentações. Mas o mais interessante de Marcelinho Carioca é como ele foi contratado. Não sei se vocês sabem disso. 600 mil pessoas, corintianos, né, ligaram para contratar o Marcelinho. Aí vocês perguntam, nossa, como assim ligaram pro Marcelinho? Não... Vou ter que explicar o que foi o Disque Marcelinho. Bem, a receita desse Disque Marcelinho é a federação basicamente comprou o passe do Marcelinho Carioca que estava no Valência. Comprou o passe e falou, ó, o torcida que mais ligar pra gente na época do... Não era 011, era na época do 0800. Você ligava lá pra Federação Paulista e falava, eu quero Marcelinho no Corinthians. Né, e a torcida que mais ligasse ganhava o jogador. Caraca, é uma loucura. Que não faz sentido isso daí. Imagina hoje, tipo, a Federação Paulista compra o Messi e fala, ó, a torcida aqui que mandar mais zap pra gente ganha o jogador, assim. Cara, é isso. Caraca, deve ter sido um prejuízo imenso. Pra você ter ideia, eles investiram 7 milhões pra contratar o Marcelinho. Quanto será que essas 600 ligações deu, né? Eu acredito que com certeza não 7 milhões, mas tudo bem. Mas bem, obviamente a torcida que mais ligou foi o do Corinthians. Vou até ler a notícia aqui, ó. 600 mil ligam pro Marcelinho. Com a receita do Disque Marcelinho, a Federação Paulista de Futebol não vai conseguir pagar os 6 meses de salário do jogador do Corinthians, muito menos saldar o valor de seu passe. A Bandeirantes já autorizada a divulgar os números, mas posso dizer que fica em torno de 600 mil ligações, disse o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Ferrari. Esse número equivale a uma arrecadação bruta de 1,8 milhões. Nossa, eles tiveram um prejuízo de 5 milhões, mais ou menos, né? 12% dos 15 milhões, 5 milhões de telefonemas, que o dirigente esperava. Eles esperavam 5 milhões de telefonemas. Caraca, pra conseguir, né? Com essa arrecadação, a Federação Paulista vai ficar com 540 mil, menos que os 780 mil que o jogador vai receber de salários nesse semestre. Caraca, não é impossível isso daqui seja o salário da época. Ferrari investiu 7 milhões para a Federação Paulista no negócio, negou que tivesse se decepcionado, sabia que ia ter prejuízo ainda que tem um ano para pagar. Sem saber do resultado, Marcelinho agradeceu aos torcedores, mesmo de Palmeiras, São Paulo e Santos, em esforço para contratá-lo. Na apresentação, torcedores exigiram a abertura do alambrado do Parque São Jorge, gritando que tinham sido eles que contrataram o jogador. Ei, Marcelinho, ei, Marcelinho. Marcelinho da Fiel era o grito. O atleta terá que marcar. Marcelinho, de 26 anos, que assinou por 3 anos com o Corinthians, deve ser amanhã contra o Vasco, né, no Rio São Paulo. Quero melhorar o Marcelinho. Quero ele vindo de trás armando, voltando
para marcar lateral com o Rivaldo no Palmeiras, disse o técnico Vanderlei Luxemburgo. Quem diria que essa amizade duraria até hoje? Brincadeira. Deu muita treta esses dois juntos. Por ordens semelhantes, Marcelinho se rebelou em 95 contra Mário Sérgio, então técnico do Corinthians. Eram outros tempos. Agora farei tudo o que posso que o nosso comandante quiser. Vamos brilhar juntos, disse Marcelinho. Ovacionado por cerca de 2.000 torcedores que invadiram o gramado do Parque São Jorge, ele se apresentou ontem com fogo de artifício e sirene. Nossa, hoje a sirene toca pra qualquer um que o Corinthians contrata, hein? Junto com os jogadores estavam o lateral Vampeta, de 23, e o zagueiro Gamarra, de 26, que não enfrenta o Vasco. O atacante Christian do Inter deve ser o próximo reforço. Ele foi, mas só em 2007, e ficou 5 jogos e já foi embora. O Corinthians não conseguiu trazer um grande centroavante para 98, só em 99 viria o Luizão, né? O Corinthians jogou com Mirandinho e Didi nesse ano. Mas, como eu falei, que dia de contratações do Corinthians, hein? Simplesmente 2 caras de Copa do Mundo e um dos maiores ídolos da história do clube. Simples assim. É basicamente, né, o Robert De Niro, o Al Pacino e o Joe Pesci em um desses. Né? Eu acho que é isso. Na verdade, esses 3 têm Oscar, né? Então... Ou do Poderoso Chefão mesmo, como eu tinha falado, né? Do Poderoso Chefão 2. Robert De Niro seria o Vampeta? Não. Vamos associar. Robert De Niro seria Marcelinho. Não, Al Pacino. O Al Pacino, porque ele é o principal do filme, né? Seria o Marcelinho. Robert De Niro, que vai passando ali nos fundos, é o Gamarra, sabe? Aquele cara classudo e tal. E o John Cazale, o Fredo, com certeza seria o Marcelinho e o Fredo. E Michael, com certeza seria o Marcelinho e o André Luxemburgo, hein? É polêmica. E o Gamarra, eu coloco o Tom Hagen aí. Não. Que é o Robert Duval, né? Tinha fugido completamente o nome dele. Então acho que seria isso, né? Robert Duval, baita ator mesmo. Não sei como tinha fugido o nome dele. Bem, um podcast completamente maluco esse daqui. Eu gravei aqui só no hype mesmo. Torcendo para que venham realmente Renato Augusto, Roger Guedes. Se não vier, que venham outros jogadores à altura. Porque o Corinthians vem passando por um momento muito difícil mesmo. E precisamos melhorar, senão a gente vai acabar caindo e não é o que ninguém quer, né? Bem, meu muito obrigado para quem ouviu essa loucura. Eu gravei aqui mais para distrair mesmo. Para quem não conhece o nosso podcast, o Logancast, ele é um podcast que relaciona cinema com futebol, como poderão ver. Eu ainda estou tentando achar uma fórmula certinha, já estamos com 31 programas, ainda não me encontrei, é uma loucura mesmo, e talvez eu continuar assim até o fim que eu continuar o programa. Porque eu gosto bastante desse estilo de gravação, é basicamente juntando 2 coisas que eu amo, né, Corinthians e cinema, então acaba ficando legal. Novamente, meu muito obrigado para quem ouviu. Para quem tiver nas plataformas de podcast, como o Anchor, Spotify, siga a gente aí para não perder nenhum programa. Eu demoro um pouquinho para gravar, mas sempre acaba saindo. Para quem tiver no YouTube, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que ajuda bastante. Meu agradecimento, meu vai Corinthians.